Importância primária e secundária. A experiência que tive com meu filho, somada aos estudos sobre a percepção e as pesquisas na literatura sobre o sucesso, gerou uma revelação, uma experiência daquelas na vida em que se diz "ahá" e subitamente tudo se encaixa. Repentinamente, tornei-me capaz de perceber o impacto poderoso da ética da personalidade e a entender claramente as discrepâncias que frequentemente passam despercebidas em nível consciente entre o que eu sabia ser verdadeiro, informações que eu havia aprendido quando criança, há muitos anos, e outras profundamente enraizadas na minha própria noção de valor, e as filosofias apressadas de quebra-galho que me cercavam no dia a dia. Compreendi em um nível mais profundo por que as coisas que eu ensinava às pessoas de todos os tipos há anos e sabia serem eficazes com frequência se opunham a esses conceitos popularizados recentemente. Não pretendo afirmar que os elementos da ética da personalidade, que é o amadurecimento do indivíduo, treinamento em técnicas de comunicação e educação na área das estratégias da influência e do pensamento positivo, não sejam fatores benéficos, por vezes essenciais ao sucesso. Acredito que sejam, mas constituem traços secundários e não primários. Talvez, acostumados a utilizar nossa capacidade humana de construir a partir dos alicerces das gerações anteriores, tenhamos nos concentrado inadvertidamente na construção em si, esquecendo um pouco das bases que a sustentam. Ou talvez, de tão habituados a colher onde não semeamos, tenhamos esquecido da necessidade de semear. Se eu tentar usar a estratégia de influenciar as pessoas ou táticas que levem os outros a fazer aquilo que quero, ou a trabalhar melhor, ou estar mais motivados, ou a gostar mais de mim e de todos, enquanto meu caráter revela defeitos profundos e está marcado pela ambiguidade e pela falta de sinceridade, então não conseguirei obter o sucesso a longo prazo. Minha ambiguidade vai gerar desconfiança e tudo que eu fizer, mesmo usando as chamadas boas técnicas de relações humanas, será percebido como tentativa de manipulação. Simplesmente não faz diferença se a retórica usada for boa, nem mesmo se existem boas intenções. Se confiança for pouco ou inexistente, não existe fundamento para o sucesso permanente. O único aspecto que dá vida à técnica é a qualidade intrínseca. A ênfase na técnica lembra ao aluno que estuda somente na véspera das provas. Ele pode até passar de ano e, com um pouco de sorte, conseguir boas notas, mas como não se dedica diariamente ao aprendizado, nunca consegue dominar realmente as matérias e torna-se incapaz de aprimorar seu espírito. Dá para imaginar como seria ridículo tentar a mesma atitude em uma fazenda? Um agricultor que se esquece de plantar na primavera passa o verão inteiro de folga e depois no outono trabalhasse feito louco para conseguir uma boa safra. A fazenda é um sistema natural, o esforço precisa ser diário e o processo respeitado. As pessoas sempre colhem o que semeiam, não existe atalho. Este princípio também é válido, em última análise, para o comportamento humano, para os relacionamentos. Eles são também sistemas naturais, baseados na lei da colheita. A curto prazo, em um sistema social artificial como a escola, alguém pode conseguir até ser bem-sucedido se aprender a manipular as regras feitas pelo homem, a dançar conforme a música. Na maioria das interações humanas em que há um único contato ou de curta duração, a ética da personalidade pode ser utilizada e funcionar, criando uma impressão favorável nos outros por meio de charme, envolvimento e interesse nos hobbies alheios. Não é difícil aprender técnicas simples e rápidas que costumam dar certo em situações de curto prazo, mas estes aspectos secundários, sozinhos, não possuem valor permanente nos relacionamentos de longo prazo. No final, se não existirem profunda integridade e força de caráter, os desafios existentes da vida farão com que seus verdadeiros motivos venham à tona, e o fracasso no relacionamento substituirá o sucesso de curto prazo conseguido. Muitas pessoas com grandeza secundária, ou seja, com reconhecimento social por seus talentos, sofrem de falta de grandeza primária ou de firmeza de caráter. Mais cedo ou mais tarde, isso ficará claro em qualquer relacionamento de longo prazo que tiverem, seja com sócio, amigo, cônjuge ou filho adolescente em crise. É o caráter que comunica com mais eloquência, ou, segundo as palavras de Emerson,
O que você é ecoa em meus ouvidos com tanta força que não consigo ouvir o que você diz. Existem, é claro, momentos nos quais as pessoas possuem firmeza de caráter, mas lhes falta capacidade de comunicação. E isso, indubitavelmente, também afeta a qualidade do relacionamento. Ainda assim, os efeitos são secundários. Em última análise, o que somos comunica com muito mais eloquência do que o que dizemos ou fazemos. Nós todos sabemos disso. Existem pessoas em quem confiamos absolutamente, pois conhecemos seu caráter. Não importa se são eloquentes ou se conhecem as técnicas de comunicação, confiamos nelas e trabalhamos com elas de modo proveitoso. As palavras de William George Jordan resumem bem essa questão. Nas mãos de cada indivíduo encontra-se um poder maravilhoso, para o bem ou para o mal, a influência silenciosa, inconsciente e velada da sua vida. Trata-se simplesmente da radiação constante do que a pessoa realmente é e não do que ela finge ser.